O que aconteceu em Bacabal agora há pouco deixou todo mundo com o coração na mão. No meio da mata fechada, em um trecho difícil até de chegar, as equipes deram de cara com um buraco estranho, fora do comum. Uma cova foi encontrada no meio da mata fechada. Quem estava lá percebeu na hora que a terra estava solta demais, como se alguém tivesse mexido ali recentemente, coisa de pouco tempo antes da chegada dos bombeiros. Isso acendeu um alerta geral. O local foi cercado, tudo passou a ser tratado com extremo cuidado, porque quando surge algo assim, num caso desse tamanho, não dá para tratar como coincidência. Cada detalhe vira a peça de um quebra-cabeça que ainda ninguém conseguiu montar. Ao mesmo tempo, outra frente de buscas começou a preocupar-se ainda mais, porque moradores relataram que viram algo suspeito boiando em um lago da região, um saco fora do normal, e diante disso os bombeiros não perderam tempo e chamaram mergulhadores especializados. E mesmo com a água escura, fundo irregular e muita dificuldade de visibilidade, as buscas dentro do lago passaram a acontecer sem parar. É um trabalho pesado, cansativo, tenso, porque qualquer coisa que aparece pode mudar tudo. E ninguém está medindo esforços, porque quando envolve crianças, não existe descanso, não existe horário, só existe urgência. E para piorar ainda mais o clima, uma fala caiu como uma bomba na cidade de Bacabal. Uma moradora deu uma entrevista dizendo que as crianças já estariam mortas. A declaração espalhou revolta, desespero e indignação, principalmente entre familiares e pessoas próximas, porque pouco tempo depois dessa fala, a cova foi encontrada, o que deixou todo mundo ainda mais abalado. Bacabal entrou num estado de apreensão total, mas antes de eu colocar essa fala polêmica da moradora que afirma que as crianças estão mortas, eu quero pedir que você, por favor, eu peço encarecidamente, deixe o seu like, porque vídeos como esse aqui, que é um vídeo forte, um vídeo polêmico, na maioria das vezes é travado pelo algoritmo. Então, para destravar essa censura e esse bloqueio, o teu like, o teu compartilhamento, a tua interação é muito importante para esse canal. Então, por favor, deixa o teu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando com o teu celular, sem golpe, fica até o final desse vídeo. Agora veja a fala da moradora que disseminou terror e apreensão no meio dos moradores de Bacabal. Tá, não. Se eles tiverem, eles estão mortos, mas vivo aqui não tá. Porque desde onde que a gente anda aqui, ó. E o lago é bem aí, o lago. A gente anda aqui, arrodeando aqui. E essa cova, quem teria cavado? Essa cova, quem que fez essa cova aí, gente? Tá aqui. Quem fez? Meu Jesus. Meu Jesus. Tá aqui, gente. Me ajuda. Meu Jesus, tá aqui, ó. Apesar de todo esse barulho, do medo e das especulações que circulam, as autoridades batem na mesma tecla. Até agora não existe confirmação oficial de morte alguma. Por isso o pedido é claro: cuidado com boatos, cuidado com informações sem checagem, porque isso só aumenta o sofrimento de quem já está no limite. A mãe das crianças vive o pior momento da vida dela. Pessoas próximas relatam que ela está medicada, amparada pela família e por profissionais de saúde, sem condições emocionais de falar ou aparecer publicamente. O silêncio dela não é indiferença, é dor profunda. É alguém tentando sobreviver a uma situação que nenhum pai ou mãe deveria enfrentar. E mesmo depois de 14 dias de buscas pelas crianças, ninguém largou os trabalhos, Policiais, bombeiros, voluntários e moradores seguem firmes, entrando nas matas, vasculhando águas, revisando pontos, porque enquanto não há resposta, a missão continua. A esperança de encontrar essas crianças com vida ainda existe, e é isso que mantém todo mundo aí em pé. O caso segue sendo investigado passo a passo. As autoridades reforçam que só vão divulgar aquilo que for confirmado para evitar mais sofrimento e confusão. Até lá o trabalho segue, a fé continua e o Brasil inteiro permanece atento, esperando por uma resposta que traga verdades e, se Deus permitir, trazer um desfecho menos doloroso. Bacabal vive dias de vigília constante, com a comunidade unida pela fé, na oração, pela esperança e pela necessidade urgente de respostas. Em meio a tanta dor, cresce também
a preocupação com a quantidade de informações falsas que tem circulado. Moradores alertam que muita coisa está sendo dita e falada sem fundamento, usando o nome de pessoas, espalhando fofoca e confundindo ainda mais quem já está sofrendo com tudo isso. O apelo é para que a verdade seja colocada acima de qualquer interesse ou sensacionalismo. O foco, segundo a própria comunidade de Bacabal, precisa ser uma só: encontrar as crianças, porque Cauã já foi localizado, agora toda a atenção está voltada para Isabelle e Alan. Não se trata de criar histórias e nem de alimentar boatos, mas de manter os esforços concentrados no que realmente importa. Cada notícia falsa atrapalha, desvia a atenção e machuca ainda mais as famílias que aguardam uma resposta concreta. O pedido feito é direto e humano. Se alguém sabe aonde essas crianças estão, que as coloque em segurança, que as deixe em um local visível, que permita que elas voltem para casa. O momento não é de espalhar fake news, mas de agir com responsabilidade, consciência e compaixão. Porque Bacabal pede a verdade, pede respostas e pede, acima de tudo, que essas crianças retornem para casa. Agora preste atenção na fala da Tânia, que é madrinha do Cauã, uma das crianças encontrada com vida, que foi questionada sobre o que acredita estar acontecendo com Isabelle e Alan. A pergunta foi direta, sem rodeios. Se na visão dela as duas crianças estariam vivas, em algum lugar aguardando para serem encontradas, o momento foi de silêncio e expectativa, porque a resposta é vinda de alguém que é próxima da família, que é quase parente das crianças. É alguém que vive esse drama de dentro. Na resposta, a Tânia não falou com base em rumores ou suposições espalhadas por aí. Ela falou a partir do sentimento e da intuição que carrega no coração. Segundo ela acredita que Alan e Isabelle estão vivos, que estão bem e que estão em algum lugar aguardando para voltar. Ela afirma que essa convicção não vem de informações externas, mas de algo interior, que com certeza insiste e permanece mesmo diante de tudo o que está acontecendo. O depoimento da Tânia chama atenção justamente por ir na contramão do medo e do desespero que tomaram conta de muita gente em Bacabal. Em meio a tantas versões, boatos e notícias falsas, a fala da madrinha de Cauã traz um respiro de esperança. Agora você acompanha esse depoimento na íntegra, que reflete a fé de quem acredita que essa história ainda pode ter um desfecho diferente. Veja só o depoimento da madrinha do Cauã. Agora você como madrinha do Cauã, você acredita que o Micael, junto com a Ágata, eles estão bem, estão em algum lugar, estão vivos? Meu irmão, na minha opinião, eu acredito que eles estão vivos. Sim. Eu acredito, meu coração tá me dizendo, né? Aqui tá saindo muita mentira, muita leve com o nome dos outros, viu? Sim. Muitas fofocas. Então a nossa comunidade tá saindo muita mentira. Gente, nós estamos atrás da verdade, viu? Nós estamos atrás da verdade, nós estamos querendo os meninos, as duas crianças. Porque nós achamos o Cauã, então nós estamos querendo a Isabelle e o Michael. Então eu tô pedindo pra quem tá com eles, bota no meio do caminho e traz, mas não ficar botando fake news. Olha, pra quem caiu agora, nesse caso, a linha do tempo dessa história, do desaparecimento dessas crianças, já virou um emaranhado de pistas, contradições e quase descoberta. Tudo começou em 4 de janeiro, quando Ágata Isabelle, de 6 anos, e Alan Michael, de 4 anos, somem depois de saírem para brincar no território quilombola São Sebastião dos Pretos, em Bacabal. Eram 3 crianças, né? O primo, que é o Anderson Cauã, de 8 anos, ele foi encontrado depois com vida, o que mudou o clima de tragédia certa para um misto de esperança e desconfiança. Se um apareceu, por que os outros 2 não? Desde então, cada hora traz, né? Um disse, outro viu, um achou tal coisa e o Brasil inteiro vira espectador de uma história que parece não terminar. E aí começam as pistas que inflamam a cidade e depois viram frustração. Primeiro, a movimentação em áreas de mata e pontos difíceis de acesso, incluindo relatos de buracos suspeitos e lugares isolados que levantam temor e fazem o coração disparar. Na mesma toada surgem denúncias de objetos estranhos em águas, gente falando de saco boiando, cheiro forte de carniça. Imediatamente equipes são deslocadas e não encontram nada, áreas são isoladas, mergulhadores entram. O problema é que muitas dessas informações chegam do jeito
Telefone sem fio, alguém fala, alguém grava, alguém diz, alguém aumenta e quando chega não fecha com a realidade. Por isso as autoridades insistem em cautela, só vale o que for confirmado, porque boato vira arma contra a própria busca. Em paralelo a essas buscas, outro acontecimento ganha outro peso, que é quando os cães farejadores passaram a indicar pontos específicos e isso alimenta dois sentimentos ao mesmo tempo. Esperança, porque é algo técnico, e angústia, porque cada marcação gera expectativa de resposta imediata. Teve indicação perto de cabana, abrigo improvisado na mata, informação confirmada por autoridades do estado, e também houve intensificação com barreiras e vistorias em estradas para tentar reduzir possibilidades e filtrar pistas, só que no ambiente real, cada indicação vira certeza nas redes, e em questão de minutos aí nasce o terreno perfeito para rumores e teorias de falsas afirmações que depois caem por terra. E tem um detalhe que mexeu com muita gente e virou combustível emocional nessa história toda. A morte da cadelinha Yara, usada nas operações, noticiada como consequência de complicações de saúde durante a missão. Isso, somado ao cansaço das equipes e ao desespero das famílias, isso cria um cenário em que qualquer fala de morador vira bomba. Qualquer vídeo vira prova e qualquer pista vira desfecho antes da hora. O que a gente vê olhando a retrospectiva é um caso onde a busca real acontece no mato, no rio e nos lagos, mas existe outra busca, que é a das redes sociais, que é uma guerra de versões. E no meio dessa confusão toda, só existe um pedido que se preza: menos invenção, mais responsabilidade e foco total no que pode levar a uma verdade concreta. Quando a gente olha para tudo que já aconteceu nesse caso, fica impossível não tirar uma lição espiritual profunda. A Bíblia ensina que o mundo está debaixo de um conflito invisível onde nem tudo se explica apenas pelo que os olhos veem. A confusão, os boatos, as falsas pistas e o clima de desorientação, no meio desse caso das crianças, lembram exatamente o que as Escrituras dizem em 1 Coríntios 14:33 sobre tempos de angústia, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Aonde há mentira em excesso, ruído e desinformação, Deus não está operando ali. E isso serve de alerta. Essa história mostra como o mal se alimenta do caos, do medo e da palavra maldita, enquanto a verdade caminha mais devagar, mas caminha firme. Outra lição clara é sobre o cuidado com a língua e com aquilo que se espalha. Muita gente, mesmo sem intenção, acabou machucando mais ainda uma comunidade inteira e famílias ao espalhar rumores. A Bíblia é direta quando ela diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Cada fake news, cada suposição jogada ao vento não ajuda em nada a encontrar as crianças, mas aprofunda a dor dos familiares e atrapalha o trabalho de quem está no campo buscando. Esse caso mostra e expõe como a falta de temor a Deus com a língua causa uma responsabilidade, porque quem teme ao Senhor entende que a palavra também gera consequências. Ao mesmo tempo, essa história escancara o valor da perseverança e da fé quando tudo parece perdido. Mesmo depois de dias sem resposta, as buscas continuam. E isso conversa diretamente com o que está escrito. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, versículo 9. A persistência dos bombeiros, dos voluntários e da própria comunidade mostra que desistir não é opção quando vidas estão em jogo. Espiritualmente, isso ensina que Deus age no tempo dele e não no nosso tempo, e que a demora não significa ausência de Deus, mas um processo que está sendo construído. Por fim, a maior lição talvez seja entender que, por mais que as trevas tentem agir, elas não têm a palavra final. A Bíblia afirma que a luz resplandece nas trevas e as trevas não vencerão a luz. Pode conferir na tua Bíblia, João 1,5. Se existe algo espiritual pesado envolvendo esse caso, também existe um Deus infinitamente maior que vê o oculto, conhece o paradeiro de tudo e pode revelar o que está escondido. Esse episódio chama o Brasil à reflexão e à oração e ao arrependimento coletivo, porque se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, então ouvirei do céu. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. No meio da dor fica a certeza bíblica. Nenhuma obra das trevas é eterna, mas a verdade de Deus, ela sempre vem à tona.
O nosso desejo, o desejo verdadeiro desse canal é simples e ao mesmo tempo carregado de emoção. Receber uma notícia positiva sobre o paradeiro dessas crianças. A gente não está aqui para alimentar medo, boato ou sensacionalismo. O que a gente quer é poder abrir um vídeo e dizer que as crianças foram encontradas, que estão vivas, que estão a salvo e que essa história teve um desfecho diferente do que muitos estão temendo. Esse é o clamor que existe por trás de cada atualização que eu trago aqui, de cada imagem, de cada informação trazida nesse canal. Enquanto isso não acontece, o compromisso meu é tratar esse caso com seriedade, responsabilidade e humanidade. Porque atrás das manchetes existe vidas, existe uma família destruída pela espera e existe uma cidade inteira vivendo dias de angústia e oração. E eu faço questão de dizer isso aqui de forma muito pessoal, tá? Eu vou continuar trazendo a cobertura desse caso diariamente enquanto houver buscas, enquanto houver esperança e enquanto não houver respostas concretas, tá? Não é só como um comunicador, é como um pai. Quem é pai entende. A gente olha para essa situação e automaticamente se coloca no lugar dessa família e se pergunta onde essas crianças estão. Se estão com frio, estão com medo, estão com fome, se alguém está cuidando ou se estão judiando dessas crianças. Isso não sai da cabeça. Por isso, esse acompanhamento não é por audiência, é por compaixão e por preocupação real. Eu faço isso por não conseguir virar a página enquanto 2 crianças seguem desaparecidas. Enquanto houver silêncio, a gente vai falar. Enquanto houver escuridão, a gente vai buscar a luz. E enquanto houver fé, a gente vai sustentar a esperança de que essa história, de que essas crianças podem ter um final melhor. Mais uma vez eu peço que vocês comentem sobre o que vocês acham desse assunto. A tua interação, ela é muito importante para esse canal, tá bom? E eu peço que você compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, com contatos e grupos aí do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E como eu disse, tá? O Tom Dimas, ele é um parceirão aqui do canal e ele está dando uma mentoria para você que quer fazer e aprender a ter uma renda extra na internet e não sabe por onde começar. Se você quer aprender a vender online, o Tom Dimas, ele é professor de marketing digital, já ensinou mais de 300 mil alunos e ele quer te ensinar também, te oferecendo uma mentoria gratuita. E se você tiver interesse em receber essa orientação gratuitamente e quem sabe depois ter o Tom Dimas como o teu mentor diário, clica no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado também logo abaixo. Muito obrigado por ter me assistido, até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe a tua vida e a tua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus.